Essa semana eu queria fugir um pouco dos filmes, do cinema, para trazer uma pequena reflexão e uma recomendação de um livro que eu li essa semana, que eu achei incrível. É um livro de uma escritora brasileira chamada Socorro Acioli. Nos conta uma história baseada numa história real. Tem uma cidade do Nordeste que uma vez foram construir um santo e a cabeça ficou muito pesada. Ficaria muito caro para colocar no santo e eles não colocaram a cabeça no santo. Até hoje, se você procurar na cidade, está lá no jardim da casa do pessoal uma cabeça gigante de um santo. E o santo que a estátua que acabou ficando sem cabeça. A Socorro Acioli, ela é uma nordestina, ela viu essa cabeça desse santo e ela resolveu contar uma história. E se tivesse uma história sobre uma cabeça de um santo? E ela escreve esse livro, A Cabeça do Santo. Nesse livro, baseado naquela cabeça, mas uma história que ela inventou, se passa na cidade de Candeia. Candeia é uma cidade abandonada que acredita-se numa maldição por causa da cabeça do santo. Certa vez foram construir um Santo Antônio na cidade, em cima do monte, e ele é decapitado. A cabeça ficou embaixo do monte, uma cabeça gigante, e todo mundo que viu aquela estátua diz que a cidade foi condenada por causa disso, que existe uma maldição na cidade. Então se tornou um pequeno vilarejo com poucos moradores, com poucas pessoas nessa cidade. E o livro da Socorro Acioli, A Cabeça do Santo, ela vai contar a história de um rapaz que ficou órfão, perdeu a mãe, não tinha ninguém na sua vida, e quando a mãe morreu, ela deixou 3 pedidos para ele: acender uma vela nos pés de Santo Antônio, uma vela nos pés de São Francisco e uma vela nos pés da estátua do Padre Cícero. Ela entregou para ele um bilhete com o endereço onde morava o pai dele. Ele nunca tinha conhecido seu pai. E aí ele parte, ele acende a vela em Juazeiro para o Padre Cícero e ele parte para Candeia à procura do seu pai. Quando ele chega naquele pequeno vilarejo abandonado, alguém fala para ele que o pai dele já morreu, não estava lá, não era para procurar o pai, e que se ele quisesse ficar, existia uma caverna que ele podia morar lá. E ele foi, passou a noite, no outro dia ele descobriu que aquela lá não era uma caverna, mas era a cabeça de um santo. E lá em cima do morro tinha um Santo Antônio degolado, e ele estava na cabeça. E o que é interessante nessa história é que ele começa a escutar todo dia pela manhã as orações. Todas as orações que as mulheres faziam para Santo Antônio, ele escutava dentro dessa cabeça. E aí ele resolve fazer um plano de começar a juntar as pessoas, ouvir aquilo lá e tentar ganhar dinheiro com isso, juntando os casais, juntando as pessoas, se tornando o mensageiro de Santo Antônio para fazer o amor florir naquela cidade. E consegue. E a cidade começa a crescer, e mais gente começa a chegar, e começam a peregrinar, e vir gente de fora porque quer falar com o mensageiro de Santo Antônio, porque quer conseguir um milagre, porque quer conseguir um casamento. Começam a crescer, começa a aparecer um cinema na cidade, a cidade começa a crescer, começa a se desenvolver, mas algumas pessoas não gostam disso, não gostam que a cidade cresça. E aí, por que eles não gostam? Tá tudo aqui no livro. E é um livro assim muito gostoso de ler, é uma comédia, aquelas conversas nordestinas, aquelas palavras nordestinas. Tem uma personagem que é muito interessante, o nome dela, Madeinusa. Por que Madeinusa? Porque os pais viram um dia escrito Made in USA e pegaram esse nome, Madinusa, e se torna uma das personagens do filme. Então do filme não, do livro. É um livro muito engraçado, é um livro muito gostoso de ler. Eu li em 3, 4 dias, porque você não consegue parar. É uma história muito gostosa, muito brasileira, muito a nossa cara, e por isso eu queria trazer essa recomendação aqui para vocês. Se você quer ler alguma coisa gostosa, legal, com o nosso jeitinho brasileiro de se escrever uma história fantasiosa, uma pessoa que escuta as orações das outras, que quer enganar as pessoas fazendo casamentos arranjados, numa cidade que se tornava uma pequena vila, descobrir por que aquela cabeça não foi colocada no santo, por que existia essa maldição na cidade. Tudo isso está nessa história, A Cabeça do Santo. Eu me surpreendi demais com a história. Eu tinha ouvido falar nesse livro, mas não tinha nem ideia do que seria. Talvez uma história mais religiosa, talvez uma história... não sei, não sabia o que esperar do livro, mas encontrei uma grande comédia, um livro gostoso de se ler, um livro brasileiro, um livro que tem aquele sabor nosso, de nosso povo. A gente lê tanto livro estrangeiro, tantos livros de outros escritores, e acho que é hora da gente começar a valorizar o que é nosso. Inclusive, já estive pesquisando, em 2023, a Socorro Acioli já fechou como a diretora para fazer o filme desse livro aqui. Então já fica aqui a recomendação para você conhecer essa história incrível. Ah, mas onde que eu vou encontrar esse livro? Eu vou deixar aqui para vocês para ajudar o link aqui embaixo no YouTube ou ali na bio das outras redes sociais. Só clicar no link que está ali, você vai levar para a Amazon, e na Amazon você consegue comprar o livro. Está ali para você conhecer a história.
Se você não quiser comprar, tá aqui, eu posso emprestar meu livro para vocês, o importante é a gente conhecer histórias legais, conhecer histórias boas, então tá aqui minha recomendação de hoje, e se quiser, tá aqui os links já ajudando vocês a conseguir conhecer essa história tão brasileira, tão gostosa de se ler, é uma história tão fantasiosa e tão real e tão nossa ao mesmo tempo. A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli.